Fala pessoal, estamos de volta. Eu sou o professor Cristiano, sou professor de língua portuguesa e hoje nós estamos aqui para resolvermos algumas questões de língua portuguesa da banca Souls Andrade. Então, se você vai prestar concurso aí para essa banca, o meu objetivo aqui é resolver 10 questões, que é exatamente o número aí de questões que são cobradas para todas as áreas de língua portuguesa. Tá? Em vez de você ficar aí, assistindo a um vídeo de 10, 20, 30 minutos só de um assunto, aqui nós vamos resolver questões que já caíram nas provas e, ao mesmo tempo, eu vou aproveitar para te dar uma pequena aula, uma rápida aula sobre esses assuntos, certo? Então, como é que vai funcionar? Você vai pausar o vídeo, tentar responder, depois nós vamos responder juntos e então vermos o gabarito. Tranquilo? Então, prepare-se aí para você aprender bastante. Vamos então à nossa questão de hoje. A questão de hoje já foi uma prova, né? Normalmente a Souls Andrade, ela tem o costume de colocar um texto, ou às vezes dois, e esse texto começa aqui, ó. Leia o texto A para responder as questões de 1 a 7. Então, significa que a gente vai ter aí mais um texto, ou uma imagem, enfim, para a gente responder, sendo que imagem também é um texto, claro. Vamos ler o texto? Esse texto vai servir bastante. Tranquilo? Então, você pode pausar ou então pular logo para as questões. Nós vamos ler. Os produtos derivados da soja sempre foram conhecidos por duas características. A primeira é o quê? Característica. É bom que você vai fazendo logo essas anotações no texto para que, se depois for preciso voltar, você já sabe. A primeira é a fama de que fazem bem à saúde. Essa fama é justificada pelos nutricionistas. Eles dizem que bebidas ou alimentos feitos a partir da soja aumentam o colesterol bom no sangue e são indicados como fonte de cálcio, entre outros nutrientes. A segunda característica aqui, gente, ó, dos produtos derivados da soja é o quê? É bem menos lisonjeira, ou seja, bem menos lisonjeira para o grão nativo da China, certo? Pelo menos no Brasil, ou seja, é menos lisonjeiro o produto que vem da China, pelo menos aqui no Brasil é menos lisonjeiro. A soja sempre foi tida aqui no Brasil como um alimento de sabor desagradável. E é por isso que as bebidas derivadas de soja nunca fizeram muito sucesso por aqui. Então, como se explica que as vendas de sucos de soja tenham crescido em torno de 25% no ano ao ano desde 2002? A explicação está nos pesados investimentos, olha só a explicação para isso, que está nos pesados investimentos de bebidas que a indústria de bebidas fez na soja nos últimos anos. O que moveu grandes fabricantes foi o crescente mercado de produtos saudáveis no mundo inteiro. Além disso, as bebidas derivadas de soja são mais elaboradas e podem ser vendidas por um preço maior que os sucos comuns e dar mais lucro, certo? Então, nós acabamos de ler aqui o texto que as questões de 1 a 7 irão aí pedir sobre ele, tá? Irão fazer questões pedindo sobre ele. Então, vamos à primeira questão. Uma questãozinha aqui de interpretação de texto. Então, você pode pausar o vídeo, tentar responder e depois a gente faz junto. Vamos lá? Primeira questão. Sobre o texto, pode-se afirmar. Vamos lá. A soja faz bem, olha só. A soja faz bem à saúde, motivo que impulsionou o investimento nos produtos. E aí, você acha que isso aqui é verdadeiro? É verdadeiro, a gente viu isso aqui no texto, ó, quando ele diz aqui, ó, o que moveu grandes fabricantes foi o crescente mercado de produtos saudáveis no mundo, ou seja, isso moveu o crescimento dos produtos derivados da soja. Então, isso significa que ela faz bem à saúde. Número 1 aqui está corretinha. Número 2. Os investidores aproveitam a fama de alimento saudável para aumentar os lucros com produtos derivados da soja. Sim, nós vimos isso no texto. Lemos aqui o texto e vimos isso. Então, 1 e 2 aí estão corretas. A gente já vai pensando aqui onde tem 1 e 2, onde não tem 1 e 2, a gente já vai eliminando. Ó. Aqui, ó, não tem 1, não tem também. Aqui também. Então, a gente está aqui entre a letra C e a letra E. Número 3. O aumento na venda dos sucos de soja deve-se à melhor elaboração do produto? Sim, um dos motivos é a melhor elaboração do produto, certo? A melhor elaboração do produto.
A gente ainda continua aqui na letra C e E. A número 4 aqui para a gente definir. Na China e no Brasil, o sabor da soja é desagradável ao paladar? Não. O texto não diz isso. Ele fala que não é agradável aqui no Brasil. Quando o texto menciona a China, é dizendo que o grão é oriundo, vem de lá, nativo da China. Então, a número 4 está incorreta. Então, a gente fica aqui com a letra C, a resposta. E aí, você acertou? Gostou da questão? Vamos à próxima. A segunda característica é bem menos lisonjeira para o grão. A gente tem isso lá no texto. A segunda característica é bem menos lisonjeira. Pergunta interessante. Qual é o assunto aqui? Ele quer saber substituição. É muito importante que você estude aí sinônimos de uma palavra. Questões como essa podem cair na sua prova. A palavra X poderia ser substituída sem implicações, sem mudança de sentido por qual outra palavra? Então, olha o que ele pergunta aqui. O termo lisonjeira, o termo sublinhado pode ser substituído no contexto em que se apresenta sem prejuízo no sentido do texto por qual palavra? Então, a segunda característica é bem menos lisonjeira para o grão. É bem menos satisfatória, depreciativa, aleatória, pertinente ou forte. No contexto aqui, lisonjeiro pode ser substituído por satisfatório, tá? A segunda característica é bem menos, o que não é aquilo que não é bem lisonjeado, é aquilo que não é satisfatório, aquilo que não é bem aceito. Então, a gente poderia substituir por satisfatório. É bem menos satisfatório. O gabarito aí é a letra A, tá? Lisonjeiro não é depreciativo, aleatório, pertinente, forte. Não são. Tranquilo? Vamos à próxima questão. Questão número 3, tá? Na oração, tudo aqui sobre o texto. Na oração, a primeira é a fama de que fazem bem à saúde. Não há presença de um recurso expressivo denominado. Na verdade, é a presença, tá? A presença de um recurso expressivo denominado. Olha só. Uma questãozinha aqui que ele pede uma figura de linguagem, recurso expressivo. A primeira é a fama de que fazem bem à saúde. Eu tenho uma hipérbole. Uma rápida revisão aqui. Hipérbole é uma ideia com exagero. Não tem exagero aqui. E uma inversão, também não tem inversão aqui. Assínteto. Não, pelo contrário, a gente tem conectivos aqui. Antíteses, ideias de sentidos opostos. Ideias não, palavras de sentidos opostos. A primeira é a fama de que fazem bem à saúde. A gente não tem aqui sentidos opostos, palavras com sentidos opostos. O que nós temos aqui, gente, é uma espécie, uma derivação de elipse. É uma derivação de elipse, tá? É a resposta da terceira questão. E aí eu aproveito, então, gabarito da terceira questão, a letra E. Vamos entender o que é isso? Esses dois conceitos aqui, ó, zeugma e elipse. O que é o zeugma? É uma figura de linguagem em que se omite. Quando eu falo figura de linguagem, é a mesma coisa de recurso expressivo, que pode aparecer na sua prova. Zeugma é a figura de linguagem em que se omite um elemento ou termo já expresso em outro momento do enunciado, evitando sua repetição. Por exemplo, eu prefiro roupas pretas, ela prefere azuis. Percebam que aqui a palavra roupas no segundo enunciado foi omitido. Por quê? Porque já foi mencionado e para evitar uma repetição, fica ali subentendido. Então aqui eu tenho o exemplo de zeugma. O zeugma, eu vou omitir um termo que eu já usei. E a elipse, professor? A elipse diz respeito é o quê? Eu omito termos, olha só, que não foram expressos antes, mas que eu consigo identificá-los ali na frase pelo contexto. Por exemplo, odeio atrasos. Aqui eu tenho um termo elíptico. Quem que odeia atrasos? A palavra eu não apareceu na frase. Também não foi mencionada antes. Mas pelo contexto eu consigo identificar. Eles ficam, como está dizendo aqui, ó, subentendidos pelo contexto. Tranquilo? Por exemplo, andava pensativo, mãos no bolso. Foi omitido aqui o termo com as mãos no bolso. No caso aqui do texto, eu vou até voltar aqui o texto, ó.
Os produtos derivados de soja sempre foram conhecidos por duas características. A primeira, no caso aqui, alguém poderia dizer, mas isso aqui é um zeugma, né, professor? Porque está evitando a repetição de características que já foi utilizado. Poderia, mas o zeugma também, segundo a gramática, é um tipo de elipse. Alguns dizem que o zeugma aqui, ó, é um tipo de elipse. O zeugma. Então, a gente iria nessa questão. Tranquilo, se tivesse zeugma e elipse, você poderia ir marcar zeugma, porque já foi mencionada. A primeira, o quê? Característica. Certo? Vamos para a quarta questão. Questão que vai testar se você sabe aí o que é um adjetivo. E se você também sabe essas palavras aqui, ó, anteposto, pós-posto. Vamos lá? Assinale a alternativa cujo par, ou seja, os dois, cujo par de expressões apresenta construções com adjetivos com anteposição de adjetivo. Ou seja, o que é anteposição? O adjetivo veio no início, veio antes, veio na frente de um substantivo que ele está caracterizando ali. Certo? Então, a gente vai ter que procurar aqui a frase que tem. Você pode parar o vídeo e tentar responder. Vamos lá. Bebidas. Bebidas é substantivo. Então, aqui eu já não tenho, já não pode ser a letra A. Ele quer onde tem os dois pares e o adjetivo está anteposto, ou seja, o adjetivo no começo, na frente, tá? Grandes, ó, grandes aqui, fabricantes. Ok, grandes aqui está caracterizando fabricantes, certo? Crescentes é uma característica dos mercados, que é o substantivo. Então, tá aqui a nossa letra B. Vamos ver as outras? Crescentes, tudo bem, característica de mercados, mas mundo, mundo na segunda aqui já é o substantivo. O adjetivo veio depois. Ele quer onde os dois pares, o adjetivo venha no começo, ó, que nem a gente está aqui, ó, os dois pares em que o adjetivo venha no começo. Produtos. Produtos é substantivo, não pode ser essa, tá? Já não vai ser essa. Suco, substantivo também no começo. Então, é a letra B a nossa resposta. Para você tentar identificar aí nessa questão, ele testou se você sabe o que é substantivo e o que é adjetivo. Vamos à quinta questão. Muito legal essa questão, muito legal. Tá? Em o que moveu grandes fabricantes. O elemento destacado, esse o aqui, ó, classifica-se segundo a gramática normativa prescritiva como, olha só, pronome pessoal, artigo, preposição, pronome demonstrativo, conjunção. A gente fica em dúvida aqui, principalmente se você já estuda um pouquinho, isso aqui é artigo, isso aqui é um artigo, né? O que moveu, é o, né? Ou então a gente fica em dúvida se é um pronome pessoal oblíquo, né? O, tal. A gente fica em dúvida. A gente quase não pensa na real resposta, tá? Você já parou aí? Que é um pronome demonstrativo. A resposta aqui é a letra D. Esse o funciona como pronome demonstrativo. Vamos ler lá no texto? Olha só. O que moveu. A explicação está nos pesados investimentos que a indústria de bebidas fez na soja nos últimos anos. O que moveu, ou seja, aquilo que moveu, esse o aqui, ele funciona como pronome relativo. E eu vou te mostrar isso agora, tá? É possível que o, as, os, as possam ser pronomes demonstrativos, justamente quando equivalerem a quê, ó? Aquilo, aquele, aquelas, isso, essa. Isso moveu. A gente poderia substituir lá por isso moveu, ó. Isso moveu os grandes fabricantes. O aqui funciona como pronome demonstrativo, demonstrando. Olha o exemplo. A vida é uma tragédia trágica. A vida é uma tragédia para os que sentem e uma comédia para os que pensam. Ou seja, para aqueles que pensam. Os aqui. Certo? Ó, até substituir aqui a outra frase. Ok? Deu para entender essa ideia aí do os como pronome demonstrativo? Muito bom, fique atento aí, a isso aí nos seus estudos, tá? Hoje eu só irei corrigir a atividade, deixa eu ver um outro exemplo aqui.
para os que me entregarem hoje, ou seja, aqueles que me entregarem hoje. Eu só corrigirei a atividade para os que me entregarem hoje. Os aí, aqueles que me entregarem hoje. Tranquilo? Tá dando para entender? Então vamos lá. Sexta questão. São 10 questões, que é a quantidade de questões da nossa prova, tá? Em qual das alternativas a seguir, o elemento sublinhado é uma preposição? Ele quer saber qual aqui o a é uma preposição. Vamos lá, vamos ver. A segunda, esse a aqui, ele está antes de um substantivo. Tudo indica que ele está funcionando como artigo. Feitos a partir. Aqui eu tenho um verbo e aqui também eu tenho uma locução prepositiva. Então, esse a aqui, ó, junto com esse verbo, funciona como uma locução prepositiva. Esse a é uma preposição. Então, a nossa resposta aqui é a letra B. A soja, aqui é artigo. A indústria, artigo. A explicação, artigo. Certo, pessoal? Então, olha só a explicação que eu trouxe. A partir é uma locução que tem como base o verbo partir e sua finalidade é demarcar o início de uma contagem. Devemos utilizá-la quando o objetivo for fazer referência ou determinar um ponto de partida. A partir de amanhã, começa a partir desse final. Então, esse a aqui é uma preposição que se juntou com o verbo e formou aqui uma locução prepositiva. Esses assuntos que eu estou trabalhando aqui, porque o meu objetivo com esses vídeos é resolver questões e te dar uma rápida aula. Se de repente ficar dúvida quanto a esses conteúdos, você pode estudar um pouco mais, aprofundar, tá? Vamos lá. Sétima questão, muito interessante. Muito interessante essa questão, porque vai envolver os teus conhecimentos acerca de vírgula, tá? Vamos lá. Então, como se explica que as vendas de sucos de soja tenham crescido em torno de 25% ao ano desde 2012? Olha o que ele quer. Qual das alternativas a seguir apresenta o período acima com uma pontuação que não altera o seu sentido? Ele quer onde há uma pontuação que não altera o seu sentido. Quando eu fiz essa prova, que eu já respondi todas essas questões e acertei todas antes de trazer para você, eu respondo, depois vejo o gabarito, eu fui pela questão da regra de vírgula. Você pode fazer isso, tá? Então, vamos lá. Então, como se explica, vírgula, se explica que, não tem que, se explica que as vendas, isso aqui está completando, não pode ter vírgula aqui, tá? Então, não é a letra A. Então, como se explica que, explica o quê? Que as vendas, isso aqui está complementando, então não tem aqui, ó, não tem vírgula entre não tem vírgula entre sujeito, predicado e também seus complementos aqui, ó, não tem essa vírgula. Eu vou por aqui, não vou nem ler o resto. Então, como se explica? Ó, de novo, ele bota a vírgula depois do entre explica que. Não tem. Não é essa daqui. Então, como se explica que as vendas de quê? De sucos. Para que essa vírgula aqui separando de sucos? Não tem essa vírgula, não. Então, vou por aqui. Então, como se explica que as vendas de sucos de soja tenham crescido em torno de 25% ao ano desde 2002? É essa daqui, é essa questão aqui, tá? Então, é a letra E. Só anotou a vírgula aqui. Certo? Oitava questão, estamos chegando ao fim. Muito boa essa questão, muito boa. Indique outra coisa. Sempre a Sousandra coloca uma questão desse tipo, com pronomes de tratamento, a questão da concordância. Indique a opção em que se adotará na frase, obrigatoriamente, de acordo com a norma culta, a indicação dos parênteses para o verbo em negrito. E aí, o verbo, ele quer saber a questão da concordância. Vamos lá. Encaminhei os documentos para que Vossa Senhoria avaliar minha solicitação. Ele está dizendo que isso aqui seria a terceira pessoa do singular. Encaminhei os documentos para que Vossa Senhoria avalie. Tá? Ele está dizendo que isso aqui fica na terceira pessoa do singular. E é justamente isso. Como é que eu sei a resposta? Vamos lá.
Concordância verbal com pronomes de tratamento. Quando o sujeito é um pronome de tratamento, o verbo fica na terceira pessoa do singular, com o gênero da pessoa a que se refere. Vossa Magnificência deve comparecer à palestra de hoje com a sua equipe. Vossa Excelência e seus assessores estão, eles estão, terceira pessoa, certo? Terceira pessoa. No caso aqui, para concordar, se fosse só Vossa Excelência, seria Vossa Excelência está convidada, certo? Vamos lá. Então, por isso, ele diz aqui, ó, solicito que considerar terceira pessoa do singular. Não. Vossa Majestade, segunda pessoa, a gente já viu que não, que é terceira. Os nobres deputados, segunda pessoa, né? Eu não posso dizer nobres deputados pretendes, né? Eu tenho que ter um respeito, terceira pessoa. E assim vai. Tranquilo, gente? Letra A. É a única aqui correta, certo? Aqui eu trouxe um quadro que você pode ver aqui, ó, o eu, na hora de usar o possessivo. Meu, minha, meus e minhas. O tu, eu uso teu, tua, teus e tuas. E ele ou ela, seu, sua, seus e suas. Percebe que aqui, ó, por isso que é a terceira pessoa do singular, porque denota até mais respeito. Né? Se eu for chamar o deputado, teu carro está... Não, é seu carro. É isso quando a gente quer usar respeito? Nona, muito interessante, também difícil, que é uma questão de regência verbal, tá? A regência verbal com o pronome relativo. Preste atenção. Está correto, de acordo com a norma culta da língua, o emprego da expressão destacada em... Vamos lá. Felizes os pais, de cujos filhos respeitam a Deus. De cujos filhos quem respeita? Normalmente, está aqui o pronome relativo, está aqui o pronome relativo que está fazendo referência a uma palavra, né? Ó, preço, paz, e assim vai. Nesse caso aqui nem é, né, relativo, nesse caso aqui ele nem é pronome relativo, que isso aqui é uma preposição com uma conjunção integrante. Vamos lá. Aqui é relativo. Vamos lá. Aqui não é, aqui nem é pronome relativo. Então vamos lá. Olha só. Nona questão, né? Ele quer o que está de acordo com a norma da língua portuguesa. Não é uma questão de pronome relativo. Então vamos lá. Felizes os pais de cujos filhos respeitam. Não, de cujos não. Né? Até porque quem está completando o verbo respeitar é o A. Não tem por que colocar esse de aqui. Então a letra A está errada. É ínfimo o preço no que pagas os serviços dos teus funcionários. Não, é o preço que pagas, né? Não tem esse no aqui. Quem pagas em... Para ter esse no aqui, o no é a junção do em mais o a. Eu falei isso na última aula. Esse no aqui, quem é que está pedindo? Ninguém está pedindo a preposição em aqui. Pagas em, teus em funcionários? Não tem, então não tem por que ser a letra B. É necessário, veja só, é necessário de que se ofereçam bons... De que não, é que se ofereçam bons estímulos aos funcionários. Esse dia aqui, quem é que está pedindo? Normalmente, essa preposição que vem aqui na frente, ela deve ser pedida por um termo que está aqui nessa segunda parte. E ninguém está pedindo esse dia. É necessário de que se ofereçam bons trabalhos. Não, é necessário que se ofereçam bons trabalhos. Então, também está errado. Agora, olha a letra D. As missões a que foste indicado são dignas. Quem é indicado a. Então, as missões a que foste indicado são dignas. A nossa resposta é a letra D de dado. Pronome relativo com a preposição. Essa preposição só está aqui porque foi pedida por indicado. As missões a que foste indicado, indicados a quê? A missões. Esse que é um pronome relativo de missões. Certo? E a letra E. Desconheço o motivo do qual escolheste este livro. Desconheço o motivo o qual escolheste esse livro. Certo? Então, também não é a letra E. Letra D. Tranquilo? E a última questão também muito boa. A Souzandra ama esse tipo de questão. E eu queria aí que você prestasse muita atenção,
porque eu tenho uma aulinha sobre isso aqui logo no final, para a gente poder responder isso. Tranquilo? Considerando que, de acordo com a norma culta, há regras específicas quanto ao emprego do numeral para certas designações. Marque a alternativa correta. Pare aí, tente responder. Vamos ver a aula. Emprego dos numerais. Quando for indicação de dia do mês, somente o primeiro a gente fala ordinal. A gente sabe que o numeral tem cardinal, 1, 2, 3, 4, 5, ordinários, né? O numeral ordinal, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Fracionário, terço, quarto. Multiplicativos, a gente tem dobro, triplo e assim vai. Então, indicações de mês. Somente o primeiro, que a gente coloca, que é ordinário. Hoje é dia 1º de outubro, tá? Já os demais ficam 1, 2, 3, 4, 5 de outubro. Quando for para indicar leis e decretos, eu falo até o número 9, eu digo nono. Lei, decreto nono, tá? Tranquilo? Artigo nono. Depois disso, eu uso números cardinais. Então, artigo 9 e depois artigo 10. Artigo 11, artigo 12. Então, até o 9 eu uso ordinário. Do 1 ao 9 é artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º, até o 9. Depois disso, é artigo 10, 11, 12, artigo 23. Tranquilo? Quando for indicação de séculos, capítulos, reis, papas, certo? Eu vou usar o quê? Até o 10, eu uso décimo. Depois disso, a partir do décimo, utiliza-se o numeral cardinal, tá? A partir do décimo. Então, a gente fala, por exemplo, século III, capítulo 11, Luís XV, João Paulo II. Então, a gente vai falar aí, ó, até o décimo, certo? Tranquilo, pessoal? Deu para entender? Agora sim a gente pode voltar e fazer a nossa questão. Luís 16º. Não, aqui é Luís 16, segunda aula que a gente viu. Somente até o décimo. Artigo 9. Não, artigo 9. Não é essa. Artigo 21. É esse mesmo. Letra C. Artigo 21. Certinho. Letra D. Século 19. Não, é século 19. Não tem isso. Depois do 10, vai embora. Capítulo 20. Não, é capítulo 20, depois do 10. Tranquilo? Letra C. Fico por aqui. Espero que você tenha gostado. Espero ter te ajudado para a tua prova. Você percebeu que quando a gente faz questões, a gente estuda vários conteúdos ao mesmo tempo? Você pode aprofundar mais nesses assuntos. E peço que você se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe com quem vai fazer esse concurso. Tranquilo? Até a próxima!